Fórmula do cisalhamento. Vocês já viram um cisalhamento simples, né? Principalmente quando você tem ligações parafusadas, ligando duas peças, geralmente os parafusos resistem na ligação das peças ao esforço de cisalhamento, né? Cisalhamento simples que acontece, ou duplo, né? Dependendo da configuração da ligação. Você tem um cisalhamento da seção transversal, que é um esforço que promove um corte da seção no plano transversal do parafuso ali, né? Promove um corte, um cisalhamento. Como é que é essa tensão de cisalhamento? Ela causa um escorregamento entre planos paralelos, certo? O que nós vamos ver aqui nesse tópico seria um cisalhamento que acontece nas vigas, no plano horizontal, ao longo do comprimento da viga. Os objetivos desse conteúdo seria definir e identificar a tensão de cisalhamento que ocorre em vigas fletidas, descrever como ocorre a tensão de cisalhamento ao longo da seção transversal de uma viga, relembrar o conceito de momento de inércia de uma área e calcular o momento de inércia em seções compostas de várias áreas. Calcular a tensão de cisalhamento em qualquer ponto da seção transversal e identificar os pontos onde ocorre a tensão de cisalhamento máxima. Traçar um diagrama de tensões cisalhantes ao longo da seção transversal de uma viga, seja de seção retangular como de seção composta. E, por último, descrever e aplicar o conceito de fluxo de cisalhamento no dimensionamento de ligações pregadas, parafusadas entre elementos de uma viga. Então, como é que acontece o cisalhamento numa viga? Eu trago para vocês aqui uma figura, onde você tem duas configurações de tábuas, né? Na configuração da letra A, temos aqui 3 tábuas empilhadas, as 3 estão apoiadas em apoio simples, né? Biapoiadas, com uma carga, com uma ação bem no meio do vão aqui, uma carga de cima para baixo, uma carga concentrada no meio do vão. À medida que a carga atua na viga, o que vocês percebem? As tábuas, cada uma vai sofrer uma curvatura, né? Como as tábuas estão soltas, cada tábua vai ter a sua própria deformação, né? Então, você vai ter uma deformação da tábua lá de cima, a tábua superior, vai ter a sua deformação, independente da tábua central, que também vai ter a sua própria deformação, e a tábua inferior também vai ter a sua própria deformação. Como as tábuas estão soltas, o que acontece ali na área de contato entre as tábuas? Vai acontecer um escorregamento, né, entre as tábuas, um deslizamento dos planos de contato das tábuas, né? Ok? Agora, se nós unirmos as tábuas, se nós considerássemos as mesmas tábuas, só que agora ligadas através de uma cola ou através de parafusos ou de pregos, né? Se nós aplicarmos a mesma carga, o que vai acontecer? Como vai ser a configuração da deformação das tábuas? Elas vão apresentar uma deformação, só que agora elas vão se comportar como se fossem uma única peça. Percebem a diferença? Né? Na primeira configuração, as tábuas se comportavam como se fossem tábuas isoladas. Cada tábua tinha a sua própria deformação, né? Agora, ao ligar as 3 tábuas se comportam como se fosse uma peça única. Elas vão apresentar uma deformação que vai assim ser semelhante à deformação de uma viga com as dimensões das 3 tábuas unidas, né? Ok? Então, qual que é a diferença aqui? Na primeira configuração, você observou um escorregamento entre as tábuas. Na segunda configuração, esse escorregamento entre as tábuas, nas áreas de contato
entre elas, né, esse escorregamento foi impedido. O que impediu esse escorregamento? Foi exatamente a ligação que tornou as três tábuas unidas, né? As três tábuas estão unidas através das ligações. Essas ligações estão resistindo a uma tensão de cisalhamento, que impede que haja o escorregamento entre elas. Então, vocês viram aqui que esse cisalhamento ele acontece ao longo do comprimento das tábuas. Estão percebendo isso? Né? Existe uma tensão de cisalhamento atuando aqui nas ligações, né? Certo? Essa tensão de cisalhamento foi que provocou aqui, na primeira configuração, o escorregamento das três tábuas, no plano de contato entre elas. Né? Como não existia nada para restringir esse escorregamento, né? A tensão de cisalhamento simplesmente causou aí o escorregamento das tábuas. Agora, quando você tem a ligação das tábuas, né? A tensão de cisalhamento encontra uma resistência causada pelas ligações, que impede que haja esse escorregamento. Então, nesse experimento aqui, dessa figura, né, nós podemos aqui assim, entender que a tensão de cisalhamento também acontece na direção horizontal aqui, na direção do comprimento das tábuas. Ok? Entenderam isso? A tensão de cisalhamento, além de acontecer na seção transversal, como a gente está acostumado a ver nos diagramas de força cortante, né? A força cortante é representada aqui pela letra V. Ó. Ela acontece numa direção paralela à seção transversal da viga, que no caso aqui uma viga retangular. Né? Essa força de cisalhamento causa uma tensão de cisalhamento na seção. Né? Certo? Só que essa tensão de cisalhamento não acontece somente no plano da seção, ela também acontece no plano horizontal, como acabamos de ver. Né? E o cisalhamento, então, acontece em duas direções, na direção horizontal e na direção vertical. Se nós analisássemos aqui um ponto da seção transversal e representássemos aqui de forma geométrica, aqui, através de um cubo, né? Nós vamos ver aqui que os vetores que simbolizam aqui a tensão de cisalhamento acontecem na direção vertical, né? Estão vendo aqui, ó? Também na direção horizontal. Ok? A tensão de cisalhamento, que é representada pela letra grega tal, que é essa letrinha aqui que parece um T, né? Mas na verdade é uma letra grega, né? A letra tal, ela acontece nas quatro faces desse elemento do material. Esse elemento do material representaria aqui um ponto da seção transversal, né? Então, você tem aqui a tensão de cisalhamento acontecendo na direção horizontal e na direção vertical. Vejam que os vetorzinhos, eles têm direções opostas, né? Em cima está numa direção, embaixo está na direção oposta. Também os vetorzinhos aqui na direção vertical também são contrários. Ó. Enquanto aqui na frente a direção é para baixo, lá atrás ele tem a direção para cima. A tensão de cisalhamento sempre é representada através de quatro vetores, nas quatro faces de um elemento do material. A deformação causada pela tensão de cisalhamento é uma deformação, digamos assim, não linear, tá? Então, se você uma viga sujeita a uma solicitação de cisalhamento, como essa aqui, a solicitação de cisalhamento V, né? Ela vai sofrer esse tipo de deformação aqui, ó, tá? Vocês vejam que o elementozinho, representado por um cubo aqui, ó, certo? Um elemento do material que antes tinha ângulos retos, ângulos de 90 graus, depois que sofre a deformação de cisalhamento, esses ângulos de 90 graus passam a ser diferentes de 90 graus, né? Passam a ser ângulos obtusos ou ângulos agudos, ok? A tensão de cisalhamento muda a forma do elemento. O que era antes um cubo passa agora, depois da deformação, a ser um paralelogramo, né?
A tensão de cisalhamento modifica a forma do material, mas não muda o volume. As tensões normais, elas são responsáveis por aumento ou diminuição do volume, né? Quando você tem tensão de compressão, o volume diminui. Você tem tensão de tração, o volume aumenta, há um esticamento do material, né? Já a tensão de cisalhamento, né? Ela causa uma mudança no formato do material, tá? O volume não se altera. Entendido? Agora vamos aqui deduzir a fórmula do cisalhamento. Como é que eu posso calcular a tensão de cisalhamento que acontece num determinado ponto da seção transversal? Como é que funciona a variação da tensão de cisalhamento ao longo da seção transversal, em pontos ao longo da seção transversal? A gente faz essa dedução através das fórmulas de equilíbrio, tá? Usando o que a gente sempre usou desde que vocês começaram a estudar estática, né? Nós vamos empregar aqui o método das seções. Nós vamos cortar aqui uma fatia de uma viga, né? Percebam que a viga aqui está sujeita a uma carga externa, uma ação externa aqui, variável, né? Fazendo com que os momentos fletores sejam também variáveis, ok? Além de momento fletor, também você vai ter aqui força cortante variável, né? Se você fosse desenhar o diagrama de esforço dessa viga, você ia ter aqui a força cortante, né? Variável, e o momento fletor variável também. Então, vamos tomar aqui, nesta viga, uma fatia dela, vamos analisar, né? Então, vamos tomar aqui uma fatia de uma seção qualquer aí, né? Eu vou pedir para alguém aí que está com o microfone aberto, né? Por acaso não sabe, mas tá com o microfone aberto. E tome cuidado aí de desligar o microfone para que os demais alunos não sofram prejuízo no áudio, né? Ok? Então, retomando o assunto aqui. Então, vamos tomar aqui uma fatia da viga, né, e analisar aqui de forma separada. Essa fatia da viga, ela tem uma seção qualquer, ela não é uma seção retangular, nem circular, é uma seção oval aqui qualquer, que representaria qualquer situação, né? Então, nessa seção transversal, você vai ter os esforços atuantes dos dois lados desse elemento da viga, né? Esse elemento que foi tomado aqui do interior da viga. À esquerda dessa seção, então você tem aqui na figura C, uma vista em perfil dessa seção transversal. Ela tem largura dx, né? Aqui, ó. A largura dx aqui está representada em perfil, né? A altura da viga, ela tem aqui uma altura qualquer, que vai aqui da face inferior até a parte superior, né? Então, em perfil, estaria aqui, né? À esquerda desse elemento da viga, você tem um momento positivo, o momento M aqui, né? O momento M, que causa compressão acima da linha neutra. A linha neutra aqui seria essa linha NA aqui, né? NA, que representa aqui a linha neutra. N de neutral axis, né, em inglês. Neutral axis quer dizer eixo neutro, né? Então, a linha neutra separa aqui duas regiões da seção. Acima da linha neutra, você tem tensões de compressão causadas pelo momento positivo, né? O momento comprime acima da linha neutra e traciona abaixo da linha neutra. Do lado direito, como o momento é variável, o diagrama de momentos fletores é variável, à direita da seção transversal, você tem um momento maior, né? Um momento diferente, que seria o momento M mais dm. Então, as tensões à direita aqui seriam maiores do que as tensões à esquerda, porque o valor do momento é maior, né? Da mesma forma aqui, à esquerda, à direita você também tem tensões de compressão acima da linha neutra e tensões de tração abaixo da linha neutra. Ok? Agora, vamos fazer mais um corte nesse elemento, né? Vamos passar um plano aqui acima da linha neutra, e cortar esse elemento
a uma altura aqui, Y, da linha neutra, tá? Então, passando aqui um plano de corte nesse elemento, vamos ter aqui um subelemento, né? Um elemento do elemento, que seria um subelemento. E vamos analisar aqui o que acontece com as tensões, né? À esquerda, você continua tendo tensões de compressão. Vamos representar essas tensões de compressão causadas pelo momento vetor pela letra sigma, né? São tensões normais de compressão. À direita, temos também tensões de compressão causadas pelo momento M mais dm, um momento um pouquinho maior, né? Portanto, as tensões sigma' de compressão vão ter um valor um pouquinho maior que as tensões sigma. Conseguem perceber aqui, né? À esquerda, as tensões são um pouco menores do que à direita, né? Porque o momento M, à esquerda, é um pouco menor que o momento M mais dm, que está à direita do elemento. Tá? Nesse plano de corte aqui, que nós passamos aqui dentro do elemento, né? Nós temos a uma altura Y', né? Nós definimos aqui um plano horizontal, retangular, aqui de largura dx e altura t. Então, estão conseguindo visualizar, ó, né? O plano de corte no elemento aqui formou um retângulo aqui dentro, né? De largura dx e altura t. Esse plano de corte tem tensão de cisalhamento passando por ali. Por que que tem? Porque nós vimos há pouco, né? Lembram lá das tábuas, né? Que a tensão de cisalhamento também acontece ao longo do comprimento das tábuas, né? Se você tem as tábuas ligadas aqui por cola, ok? O que promove aqui, aliás, o que impede as tábuas de escorregarem entre si seria a cola, né? O material que une as tábuas, seria a cola. Agora, se em vez de tábua você tivesse uma peça única, né? Uma peça única aqui, maciça de madeira, certo? No plano horizontal aqui dentro dessa tábua, se fosse uma peça única, o que impediria essa tábua de sofrer um escorregamento exatamente daquele plano horizontal aqui, um plano qualquer horizontal? O que impede ou impediria, né, essa tábua de sofrer escorregamento num plano qualquer horizontal aqui ao longo do seu comprimento? Seria a continuidade do material, seria as próprias fibras da madeira, né, que impediriam delas sofrer um cisalhamento do plano horizontal, ok? Então, esse plano horizontal vai estar, ao longo do comprimento da viga, vai estar sujeito, vai ter ali uma solicitação de cisalhamento, uma tensão de cisalhamento atuando ali, atuante, né? Então, nesse plano horizontal aqui, vai ter uma tensão de cisalhamento tal, concordam? Que também vai equilibrar os esforços que estão sendo considerados neste subelemento, certo? Esse subelemento também vai estar em equilíbrio. O que é o equilíbrio por definição? É a qualidade de um material, aliás, a estrutura estar em equilíbrio estático, estar parada, né? Estar estática. Isso é equilíbrio, né? Para que isso aqui esteja em equilíbrio, é preciso que todas as forças envolvidas aqui, que seriam resultantes de todas essas tensões, estejam também em equilíbrio, né? O que é o equilíbrio? A soma de todas as resultantes aqui tem que ser igual a zero, né? Na direção horizontal. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai considerar todas as resultantes dessas tensões atuantes no subelemento, né? Quantas tensões nós temos aqui? Nós temos tensões normais à direita, né? À esquerda, a tensão sigma, tensão normal de compressão. Temos a tensão de compressão sigma' à direita, né? E temos a tensão de cisalhamento tal nesse plano de corte aqui dentro, né? Então, as resultantes dessas tensões somadas tem que ser igual a zero, que é o quê? Que é a definição de equilíbrio. Se a somatória dessas resultantes não for igual a zero, esse elemento, esse subelemento aqui vai estar em movimento acelerado. Vocês percebem isso? Porque quando um corpo não está em equilíbrio estático, ele está em movimento acelerado.
Como ele não está em movimento acelerado, está estático, então as resultantes dessas tensões têm que ser iguais, a somatória tem que ser igual a zero. Então é isso que se faz aqui, ó. Nós consideramos todas as resultantes, né? Nós temos à direita aqui a tensão sigma', que multiplicada pela área, a linha, né? É igual a resultante, né? Que é uma força de compressão, né? Então você vai ter que integrar a tensão sigma' em toda a área linha, porque a área linha não é regular, é uma área irregular, né? Uma área qualquer aqui, com um contorno curvo, né? Então, para você calcular essa área, você vai usar aqui uma integral definida, né? Vai integrar na área linha o produto da tensão sigma' por cada pontinho que constitui a seção transversal à linha aqui, né? Então, essa aqui é o valor da resultante da tensão sigma' sobre a área linha, né? Do outro lado, você tem a tensão sigma. Então, a tensão sigma vezes a área, a mesma área linha, né? Você vai considerar aqui na integral definida, né? O produto vai integrar na área linha o produto da tensão por cada pontinho que constitui a área linha, que é representado aqui na integral pelo elemento d', né? Esse d' seria a área de cada pontinho que constitui a área da seção transversal. E ainda você vai somar aqui a resultante das tensões de cisalhamento que estão existindo aqui na seção do corte, aqui na seção retangular, que seria a tensão, a resultante da tensão de cisalhamento, seria a tensão vezes a área do retângulo, né? Aqui não precisa mais da integral, porque o retângulo é uma área regular, né? Então, a área do retângulo seria dx vezes t. Então, a área vezes a tensão de cisalhamento vai resultar aí na força de cisalhamento resultante, né? Então, temos aqui a equação de equilíbrio. Agora, vamos substituir as tensões normais pela equação da flexão aqui. Vamos empregar a equação da flexão no lugar das tensões normais. A equação da flexão vocês viram no semestre passado, né? A tensão normal devido ao momento fletor, causada pelo momento fletor, seria igual ao produto do momento, né? Pela distância até a seção mais afastada da linha neutra, né? A fibra mais afastada da linha neutra, que seria a distância C aqui, dividido pelo momento de inércia da seção transversal. Só que de toda a seção, né? Esse aqui representa o momento de inércia de toda a seção. Então, substituindo a equação da flexão, a fórmula da flexão aqui nessa equação de equilíbrio, nós vamos obter isso aqui, ó, aqui embaixo, né? Então, para a tensão sigma', a fórmula da flexão seria momento, né? M mais dm. Lembra que a tensão sigma' é causada pelo momento M mais dm, né? Então, momento M mais dm, que está aqui o momento, né? M mais dm, vezes a distância até a linha neutra, que seria y, né? Ok? Dividido pelo momento de inércia. Então, essa é a equação, a fórmula da flexão aqui aplicada na tensão sigma', né? Para a tensão sigma, é o produto do momento pela distância até a linha neutra, y, né? A distância até o ponto mais afastado da linha neutra, dividido pelo momento de inércia I. E o termo aqui relacionado à tensão de cisalhamento permanece tal vezes a área, né? Tal vezes a área T vezes dx. Ao você somar aqui os dois termos das tensões normais, você obtém sobra somente aqui a parcela dm. Tá? Como o momento é constante ao longo de toda a seção, ele pode sair fora da integral, né? Então, ele cai fora da integral. Também o momento de inércia é um valor constante para a seção transversal, também cai fora da integral, né? Dentro da integral só fica o parâmetro y, que é a distância até a linha neutra, né? A distância de qualquer ponto aqui da seção até a linha neutra. Vezes d', né? O termo da tensão de cisalhamento
passa para o segundo membro com sinal positivo. Agora, vamos isolar a tensão de cisalhamento e obter, assim, a fórmula do cisalhamento que está aqui embaixo, ó, que já foi deduzida aqui embaixo. O termo dm sobre dx, se nós aqui pegarmos o termo dx e passar para o primeiro membro aqui, dividindo, né? O dx aqui do segundo membro, do termo da tensão de cisalhamento, se passarmos para o primeiro membro, nós vamos ter dm sobre dx. Ok? dm sobre dx é a taxa de variação do momento em relação ao comprimento x, que é o comprimento da viga, né? A direção do comprimento da viga. dm dx nada mais é que a força de cisalhamento. A força de cisalhamento, não sei se vocês lembram, né? É a taxa de variação do momento em relação a x, né? Em relação à direção x. É a derivada do momento em relação a x. Isso é a força de cisalhamento. A integral y dA' sobre a área linha nada mais é que o momento de primeira ordem da área à linha. O que é o momento da área linha? É o momento vezes, aliás, é o produto da área por uma distância, que seria a distância do centroide dessa área linha até a linha neutra. Tá? E vamos representar essa integral, que seria o momento de primeira ordem da área linha, né? Pela letra Q, maiúsculo. E vamos chamar essa letra Q de parâmetro. Parâmetro Q, que seria o quê? Que seria o momento da área linha. Vamos chamar de momento da área linha, ou momento de inércia de primeira ordem. Né? Então, o que seria esse Q? Seria a própria área linha, que foi obtida pelo plano de corte. Lembra que a gente tinha um elemento da viga, né? Um elemento, uma fatia da viga. Nós passamos um plano de corte nesse elemento e obtemos aqui um subelemento, né? Então, a distância, aliás, a área obtida por esse plano de corte, essa área linha, né, tem um centroide. A distância desse centroide até a linha neutra da seção é a distância y barra linha. Ok? Então, o que nada mais é que o produto dessa distância y barra linha pela própria área linha obtida pelo plano de corte que nós consideramos aqui no elemento, na fatia da viga, né? Então, considerando aí esses parâmetros, né? A força de cisalhamento e o parâmetro Q aqui na fórmula da tensão de cisalhamento, né? Aqui na expressão de equilíbrio, onde isolamos aqui a tensão de cisalhamento, vamos obter aqui, então, a fórmula do cisalhamento, que seria o produto da tensão de cisalhamento pelo parâmetro Q, né? Dividido pelo momento de inércia de toda a seção transversal da viga, né? E dividido pela distância T. O que seria essa distância T aqui que nós usamos aqui na área, né? A distância T seria aqui a largura da viga, exatamente nesse plano de corte, tá? Esse plano de corte aqui, onde nós consideramos a tensão de cisalhamento, tem uma largura dx e uma altura T, né? Essa altura T aqui, nada mais é o mesmo parâmetro que consideramos na fórmula da tensão de cisalhamento. Aqui seria a altura da seção retangular ali, né? Mas, na verdade, seria a largura da viga aqui. Nesse ponto onde você passou aqui, onde foi considerado esse plano de corte. Ok? Então, essa é a fórmula do cisalhamento que nos permite determinar o valor da tensão em um ponto qualquer da seção transversal. Basta sabermos o quê? A posição aonde queremos determinar a tensão de cisalhamento. A posição que eu digo, o ponto onde pretendemos calcular a tensão de cisalhamento. Por exemplo, se quisermos calcular a tensão de cisalhamento numa distância y' da linha neutra, né? Nós já definimos aqui a largura T da seção, né? Se nós conhecemos essa seção transversal, numa distância y' qualquer da linha neutra, nós podemos saber qual que é a largura da viga, né?
Também precisamos aqui, a partir dessa distância y barra linha, definir aqui o valor da área linha, que fica exatamente acima desse plano de corte. Que essa área linha vai determinar aqui o valor do parâmetro Q, porque o parâmetro Q é o produto da área linha pela distância y barra linha. Essa distância y barra linha, que vocês veem aqui, é a distância medida a partir da linha neutra até o centroide da área linha. Então, para determinar o valor da tensão num ponto aqui nesse plano de corte, né, nós precisamos conhecer a distância desse ponto até a linha neutra, né, e também precisamos conhecer aqui a área linha que fica formada acima desse plano de corte, da seção transversal. Tá? Vocês vão entender tudo isso melhor quando a gente fizer um exercício prático, né? Quando aplicar essa fórmula no cálculo da tensão de cisalhamento. Então, os outros parâmetros para determinar a tensão de cisalhamento seriam a força cortante, né? Que é um valor conhecido, né? A partir das ações na viga, você pode conhecer o valor da força cortante, né? Por equilíbrio, né? Usando o método das seções. Você precisa também do momento de inércia, que é representado pela letra I maiúsculo, né? O parâmetro Q e o parâmetro T, já falamos sobre eles aqui há pouco aqui, né? O parâmetro T seria a largura da viga, no ponto onde está sendo calculada a tensão de cisalhamento, né? E o parâmetro Q seria o produto da área, a linha, definida a partir desse plano de corte retangular, né? A área acima desse plano, né? Na seção transversal, né? Multiplicada pela distância do seu centroide até a linha neutra. Como a gente observa aqui, ó, né? Esse parâmetro Q é o momento de primeira ordem, ou seja, o momento de área. O que é o momento de área? É uma área vezes uma distância, assim como o momento de uma força é uma força vezes uma distância, né? Então, o parâmetro Q seria o produto de uma distância, né, por uma área. Já falamos como se determina essa área, né? Agora aqui vamos verificar qual é o impacto que essa fórmula causa numa viga de seção retangular, tá? Se nós considerarmos aqui uma seção retangular de largura B e altura H, né, submetida a uma força cortante V qualquer, certo? E quisermos aqui calcular o valor da tensão de cisalhamento na seção transversal, num ponto qualquer aqui, a uma distância y da linha neutra, tá? Vamos considerar que pontos em uma linha paralela à linha neutra não sofrem alteração na tensão. A tensão permanece constante, tá? Em pontos que estão a uma mesma distância da linha neutra. Ok? Então, se eu quiser saber o valor da tensão de cisalhamento em um ponto aqui, sobre essa linha aqui, é uma distância y da linha neutra, né? Eu vou ter aqui que determinar o valor da área, a linha, que é essa área churada aqui acima do plano da linha do plano de corte, que vamos considerar que essa linha aqui seria a linha que marca aí a posição do plano de corte que a gente viu há pouco, né? Como se estivesse aqui determinando aqui um plano horizontal, né? Esse plano horizontal ao longo do comprimento da viga, né? Nesse plano, as tensões de cisalhamento vão atuar na direção horizontal, ok? Então, eu quero calcular aqui o valor da tensão de cisalhamento nesse plano de corte aqui, dentro da seção, né? Então, esse plano de corte vai definir uma área, a linha acima dele, né? Essa área, a linha, vai ter um centroide, que seria exatamente aqui no centro geométrico da área retangular, né? Que também é uma área retangular, essa área, a linha, também é retangular, né? Então, vai ter o seu centroide bem aqui no meio da sua altura e no meio da sua largura, né? A distância desse centroide até a linha neutra é o parâmetro y barra linha.
Então, colocando tudo isso aqui na fórmula do parâmetro Q, né? O parâmetro Q nada mais é que o produto da área linha pela distância y barra linha, como vimos há pouco, né? Vamos colocar tudo em função dos parâmetros y, h e b, né? Que são aqui as dimensões da seção transversal, né? E da posição aqui do ponto onde eu quero calcular a tensão desses elementos. Então, y barra linha seria y mais a metade da altura da área linha aqui. A altura da área linha seria h sobre 2 menos y, né? Então, seria a barra linha seria y mais a metade, né, de h sobre 2 menos y. Então, isso aqui seria o y barra linha. Tudo que está dentro do primeiro colchetes aqui, né? O primeiro par de colchetes seria o y barra linha. A área linha seria b vezes a altura da área linha, né? B que multiplica a altura da área linha, que seria h sobre 2 menos y. Então, tudo isso aqui seria o parâmetro Q, certo? Simplificando aqui os parâmetros da equação, né? Eu vou ter aqui 1/2 que multiplica h ao quadrado sobre 4, né? Fazendo aqui o produto e a simplificação de tudo, vai resultar em h sobre 2 sobre 4 menos y ao quadrado, né? Entre parênteses, multiplicado pela largura b. Ok? Agora vamos colocar a função Q aqui, né? O Q aqui passou a ser uma função de y, né? A equação de Q aqui dentro da fórmula do cisalhamento. Então, teremos aqui V que multiplica Q, que é 1/2 vezes h ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado, né? Tudo multiplicado por B. Então, aqui você tem o parâmetro Q, né? E no denominador, vamos ter aqui o momento de inércia da seção retangular da viga, que tem como fórmula B vezes H ao cubo sobre 12. Tá? Momento de inércia de áreas retangulares é a largura, vezes a altura elevado ao cubo, dividido por 12. Aqui, ó. Né? Tudo isso multiplicado pela dimensão T. Vocês lembram? A dimensão T é a largura da viga nessa altura aqui, onde você está analisando a tensão de cisalhamento. Como a seção é retangular, o valor de T vai ser constante em qualquer altura aqui da seção, né? Vai ser igual a B. Então, T vai ser igual a B. Multiplicando tudo e simplificando, nós vamos obter essa equação aqui, ó, né? Então, percebam que de todos os parâmetros que estão nessa equação, o único que pode ser variável, aliás, todos os parâmetros aqui são constantes, a não ser o valor de y. Y pode variar, eu posso ter aqui o valor de y variando um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, né? Mas o valor de B é constante, o valor de H é constante, H seria a altura da seção, né? Que é constante, o valor de V também é constante. Então, a tensão de cisalhamento aqui, ó, ela vai ser função da distância Y somente, já que todos os demais parâmetros são constantes, né? Então, você perceba o seguinte, que o valor de tal é função do quadrado da distância Y. Quanto maior a distância y, né? Se nós aqui, digamos aqui, considerarmos a distância y igual a zero, se y fosse igual a zero, o ponto estaria bem em cima da linha neutra, né? Se y for igual a zero, nós vamos ter aqui, dentro do parênteses, somente h ao quadrado sobre 4, né? Simplificando aqui o h ao quadrado com h ao cubo, fica h no denominador somente, né? Então, fica BH, que seria a área da seção, né? Então, voltando aqui à nossa análise, né? Quando o y é igual a zero, nós temos o plano de corte bem em cima da linha neutra, o plano horizontal bem em cima da linha neutra, né? Se y é igual a zero, sobra, então, h ao quadrado sobre 4 dentro do parênteses. Podemos simplificar o h ao quadrado com h ao cubo,
fica BH no denominador, que é a área da seção, né? Então, a tensão sobre um ponto, a tensão de cisalhamento em um ponto sobre a linha neutra, né? Simplificando ainda, dividindo 6 por 4, temos aí 1,5, né? Então, a tensão em um ponto sobre a linha neutra vai ser 1,5 que multiplica V sobre a área. Ok? Agora, o que acontece se considerarmos o Y igual a H sobre 2, né? Que seria o valor máximo que Y pode assumir aqui, seria H sobre 2, né? Se substituíssemos aqui H sobre 2 na fórmula do tal, né? Nós teremos H ao quadrado sobre 4 menos H ao quadrado sobre 4. Que é H sobre 2 ao quadrado, fica H ao quadrado sobre 4. Então, zera tudo que está aqui dentro do parênteses, né? Se dentro do parênteses eu tenho valor nulo, o que acontece com tal? Tudo que está fora do parênteses aqui vai ser multiplicado por zero, né? Então, vai zerar tudo, né? Então, tal vai ser igual a zero quando você tiver um ponto exatamente sobre aqui o contorno externo da viga aqui, né? Não vai haver tensão de cisalhamento aqui na face superior da viga. Também não vai haver tensão de cisalhamento na face inferior da viga. Então, voltando aqui nessa figura, percebemos que a tensão de cisalhamento tem o seu valor máximo exatamente em pontos sobre a linha neutra. E tem valor igual a zero nos pontos mais distantes da linha neutra da seção transversal. Tá? Os pontos que estão aqui no topo da viga, né, você tem tensão de cisalhamento igual a zero, como também nos pontos da seção inferior. Ok? Então, a variação da tensão de cisalhamento vai ser uma variação parabólica, que depende da distância do ponto em relação à linha neutra. Você percebe aqui nessa equação, né, que a tensão tal, ela varia conforme o quadrado da distância y, né, já que todos os demais parâmetros são constantes, né? Então, isso faz com que a variação da tensão de cisalhamento seja parabólica, né, porque ela varia com o quadrado da distância y. Ela tem o seu valor máximo em pontos sobre a linha neutra e valor igual a zero nos pontos da seção que estão mais distantes da linha neutra, que são os pontos externos aqui da seção, né? No contorno da seção, tanto inferior como superior. Ok, pessoal, eu sei que isso é uma teoria que pode parecer meio complexa, né? Por isso que eu pedi para vocês fazerem a leitura dessa teoria no livro, tá? Voltando lá no nosso AVA, deixa eu aqui compartilhar o AVA com vocês. Deixa eu compartilhar a tela de uma vez para não precisar ficar voltando. Aqui no AVA de vocês, eu peço para vocês lerem o item 5.8 do livro Mecânica dos Materiais, tá? Do autor Guerre, né? Guerre. Então, no link do livro que eu abri para vocês há pouco aqui, vocês vão encontrar por escrito tudo o que eu estou falando aqui, tá bom? Por isso que eu peço para vocês lerem esse conteúdo aqui, tá bom? Para vocês terem uma ideia de como foi feito o dimensionamento, aliás, a dedução da fórmula do cisalhamento, certo? Daí, na próxima aula, vocês voltem com perguntas. Eu quero responder perguntas de vocês, tá bom? Sobre esse conteúdo aí. Voltando aqui na fórmula do cisalhamento. Então, vamos aqui. Antes de a gente abordar aqui a parte prática da fórmula, eu quero mostrar para vocês aqui como acontece a falha causada pelo cisalhamento em uma viga, né? Então, vocês veem aqui que uma viga biapoiada, né? Uma viga de madeira, aqui não são duas tábuas, aqui é uma viga única agora, tá? Sujeita a uma carga concentrada aqui no meio do vão.
Se essa viga sofresse uma falha por causa da tensão de cisalhamento, essa falha aconteceria exatamente dessa forma aqui, ó, né? Exatamente sobre a linha neutra. Por que sobre a linha neutra? Porque é onde a tensão de cisalhamento tem o seu maior valor. A tensão máxima acontece exatamente em pontos sobre o plano que passa pela linha neutra da seção. Tá? A tensão de cisalhamento se desenvolve tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. Né? Agora, se essa tensão de cisalhamento causada pelo esforço V, né? O esforço, que é a força de cisalhamento, a força cisalhante. Se essa tensão de cisalhamento tiver um valor maior que a tensão resistente da madeira, aqui no caso, da viga, né? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer a ruína do material ali, vai haver um descolamento das fibras, né? Exatamente no plano que passa pela linha neutra, onde a tensão de cisalhamento é máxima. Então percebam aqui, ó, que a ruína do material, nessa viga de madeira, ela acontece exatamente na linha neutra. Estão percebendo isso? Agora, outra pergunta. Por que ela não acontece aqui no meio do vão? Por que ela acontece próximo dos apoios? Eu vou dar um ponto na média para quem responder essa pergunta agora. Quem sabe? Por que a tensão de cisalhamento não acontece no meio do vão? Quero ver se vocês estão por dentro aí do conteúdo. Como é que vocês vieram do curso de Mecânica dos Sólidos 1? Alguém sabe? Por que a tensão de cisalhamento não causa a ruína da viga aqui no meio do vão? Eu quero saber isso. Quero saber se vocês sabem, né? Alguém sabe me responder? Ninguém arrisca? O diagrama de cisalhamento, ele tem valor máximo nos apoios. Se vocês relembrarem lá os diagramas de força cortante, né, principalmente para cargas distribuídas, é um diagrama variável, né, onde você tem o valor máximo nos apoios e valor zero no meio do vão. Né? Se vocês fossem fazer um esboço do diagrama de forças cortantes, vocês iam ter uma reta variável aqui com força cortante positiva à esquerda, né, decrescente, né, e força cortante negativa à direita. Então, no meio do vão, a força cortante seria igual a zero. Se a força cortante é igual a zero, o que acontece com a tensão de cisalhamento? Também vai ser zero, né? Se o cortante for zero, a tensão de cisalhamento também é zero. Perceberam? Perderam uma grande chance aí de ganhar um ponto, hein? Agora, antes de a gente entrar nesse assunto de seções compostas, tá? Para seções retangulares, você tem aqui a largura B constante, né? Ao longo de toda a seção. Agora, seções compostas, a largura B pode ser maior ou menor, dependendo do ponto que você analisa aqui na seção, né? Por exemplo, se o ponto onde você quer calcular a tensão de cisalhamento estiver dentro da mesa aqui de uma seção tipo I aqui, né? Se você estiver analisando aqui a área da mesa da seção transversal, da viga, a largura B vai ser maior, né? Se você estiver analisando um ponto aqui dentro da alma da viga, que é essa parte mais delgada aqui, no meio da altura da seção, a largura B vai ser menor. Então percebam o seguinte, quando você tem a largura B aqui na alma, aliás, a largura T, né? O T da forma aqui é a largura da viga, no ponto onde eu estou considerando aqui a passagem de um plano horizontal de corte, tá? Onde eu quero determinar a tensão de cisalhamento. Se esse plano estiver aqui na alma, a largura T vai ser menor, né? Vejam que a largura T aqui está no denominador da equação, né?
da fórmula aqui, o denominador da fórmula. Se a largura T for menor, o que acontece com a tensão? Se você diminui a largura T, a tensão aumenta, porque ela é inversamente proporcional à largura T. Percebem isso aqui na fórmula, né? Se você diminuir o valor de T, você vai, consequentemente, aumentar o valor de tau, que é a tensão de cisalhamento, né? Agora, o que acontece se você estiver analisando um ponto aqui na mesa? A largura T vai ser toda a largura da mesa, né? Quando você aumenta a largura T, o que acontece com o valor da tensão? Ela diminui, né? A tensão de cisalhamento diminui com o aumento da largura T. Então, isso pode ser percebido aqui na variação da tensão de cisalhamento, aqui nesse diagrama, né? Aqui você tem uma vista em perfil dessa mesma viga. Em um ponto aqui no meio da alma, aqui, né? A largura T vai ser a largura da alma, que é uma largura menor que a da mesa, né? Então, como a largura T diminui, a tensão tal vai ser maior, vai ser maior do que em um ponto onde você tem, em um ponto dentro da mesa da seção, onde você tem uma largura maior, né? Quando você tem uma largura maior, a tensão de cisalhamento tem uma variação menor, ela varia dentro de limites menores, né? Quando a largura T é pequena, aqui no meio da alma, você tem a tensão de cisalhamento variando dentro de limites maiores. Estão percebendo isso? Exatamente aqui na fronteira entre a alma da viga e a mesa, você tem uma descontinuidade da largura aqui, né? A largura da alma passa abruptamente a ser a largura da mesa, né? O que acontece com a tensão aqui? Bem aqui na fronteira entre a alma e a mesa, né? Você tem aqui uma variação abrupta aqui, né? Da tensão. De um limite menor para um limite maior, né? Essa variação abrupta da tensão é exatamente causada pela variação abrupta aqui na largura da seção também, né? Ok? Até agora nós consideramos que a tensão de cisalhamento não sofre variação em uma linha horizontal dentro da seção transversal aqui, tá? Mas, na realidade, existe uma pequena variação, principalmente se você tiver uma seção transversal onde a largura é maior que a altura. Então, aqui em cima você tem uma largura B, né? Igual a metade da altura da seção aqui, a altura H, né? Nesse caso, a tensão de cisalhamento calculada pela fórmula do cisalhamento vai ter uma variação de até 3% da tensão real que acontece aqui na seção, numa linha aqui qualquer, horizontal, tá? Da seção, certo? Vai ter aqui uma variação de até 3%. Se a seção transversal tiver uma largura menor que a altura da seção. Agora, se você tiver ao contrário, se a altura da seção for a metade da largura, né? Tiver uma largura de seção maior que a altura, essa variação pode chegar até a 40%. Então, é o que nós chamamos de limitação da fórmula do cisalhamento, né? Ela pode ser utilizada, empregada, somente para vigas com seções transversais, onde a largura seja menor que a altura. Ela é aplicável somente nessa configuração de viga aqui, tá? Se você tiver uma configuração diferente dessa, você vai ter um erro no cálculo da tensão de cisalhamento empregando a fórmula, tá? Uma aplicação importante aqui que eu quero destacar aqui na engenharia civil, né, seria os conectores de cisalhamento empregados na ligação entre lajes de concreto e estruturas metálicas, e vigas metálicas, né? Quando vocês têm aí a execução de uma estrutura metálica, como por exemplo o edifício da Univangélica, né? Nós temos lá vigas metálicas de aço e lajes de concreto. A ligação que se faz entre a laje de concreto e a viga de aço é através de pinos, que chamamos de conectores de cisalhamento. Por que são chamados conectores de cisalhamento?
Porque exatamente o que esses pinos resistem para que haja a ligação entre a laje de concreto e a viga de aço, né, é necessário aqui pinos que resistam a tensões de cisalhamento, né, que vão acontecer aqui e que podem causar o escorregamento da laje em relação à viga de aço, como a gente viu naquela figura das tábuas. Lembra lá no início da aula? Né? Quando as tábuas estavam soltas e elas recebiam uma carga no meio do vão, elas escorregavam entre si. Aqui na mesma coisa, né? É a mesma coisa. Se você tem a laje de concreto sem uma ligação com a viga de aço, quando você tem o carregamento sobre a laje, o que vai acontecer? Vai acontecer o escorregamento da laje em cima da viga de aço, né? Você vai ter uma estrutura menos rígida, sujeita a deslocamentos indesejáveis, né? Indesejados, né? Então, para que você garanta a solidariedade dos dois materiais, da laje de concreto, dos dois elementos, né? Da laje de concreto com a viga de aço, é necessário que hajam conectores, né? Esses conectores são soldados na viga de aço e são imersos aqui dentro do concreto da laje. Então, eles vão fazer com que os dois elementos estruturais, tanto a laje quanto a viga, se comportem como se fosse uma única peça solidária, né? Então, é uma aplicação que eu gosto de destacar aqui com relação a essa teoria, certo? Então, para você dimensionar esses conectores de cisalhamento, usamos aqui a fórmula do cisalhamento, né? A mesma forma que empregamos aqui para essas vigas retangulares, tá? Agora sim, vamos aqui aplicar a fórmula do cisalhamento nesse estudo de caso aqui. Eu tenho aqui uma viga de seção retangular, né? Com as dimensões dadas aí, e é pedido para determinar a tensão de cisalhamento no ponto P. É dado aí a posição do ponto P, e também é pedido para determinar o valor da tensão de cisalhamento máxima na viga. Então vamos resolver esse probleminha aí. Deixa eu pegar ali o material para a gente fazer resolução. Vamos resolver esse probleminha aí para vocês terem condições também de resolver a tarefa que eu passei para vocês, né? Que é um exercício semelhante a esse aí. Eu estou aqui abrindo um aplicativo para a gente poder usar aqui a mesa digitalizadora, tá? Deixa eu configurar aqui o fundo do papel. Eu gosto de usar aqui o gráfico, né? Ok? Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Com a mesa digitalizadora aí? Sim. Então temos aí a figura do exercício, né? Eita. Tá. Então é mostrada aí a seção transversal de uma viga, né? Feita de madeira, está sujeita a uma força de cisalhamento cortante vertical interna de 3 kN. Então temos aí a força de cisalhamento de 3 kN. Vamos passar essa força aí para newtons. Eu não gosto de usar quilos, eu gosto mais de usar newtons, né? Seria igual a 3.000 newtons.
Item A pede-se para determinar a tensão de cisalhamento da viga no ponto P, né? O ponto P aqui está a uma altura de 50 milímetros do topo da viga. Então, vou aqui representar a seção transversal. Aqui, vou fazer um esquema aqui da seção transversal. É uma seção retangular, né? Ela tem uma altura de 125 milímetros e uma largura de 100 milímetros, né? O ponto P estaria aqui a 50 milímetros do topo. Vou perguntar por esse quadradinho aqui a posição do ponto P, tá? Na verdade é um ponto, né? Eu estou representando ali por um elemento quadrado, né? Esse ponto aqui está a 50 milímetros do topo da viga, né? 50 milímetros. Para determinar a tensão do ponto P, a tensão de cisalhamento, vou representar a tensão de cisalhamento pela letra tal, né? A tensão de cisalhamento do ponto P, usando a fórmula do cisalhamento, ela pode ser calculada pelo produto da força de cisalhamento pelo parâmetro Q dividido pelo produto do momento de inércia pela largura da viga, nessa altura onde se encontra o ponto P, né? Deixa eu aqui aproximar a figura, para a gente aqui ver algumas distâncias importantes, né? Percebam o seguinte, dos parâmetros da fórmula, eu já tenho aqui a força de cisalhamento, né? Falta aqui determinar o parâmetro Q. O que é o parâmetro Q? O que é esse momento de área que nós definimos há pouco? É o produto da área a linha pela distância y barra linha. Então, vou colocar aqui. Seria a distância y barra linha pela área a linha. O produto desses dois parâmetros, né? Essas duas, aliás, produto de uma distância por uma área, né? O ponto P determina aqui, a posição do ponto P determina aqui uma região acima dele, né? Que eu vou achurar aqui, ó, que é exatamente esta área linha, ok? Usada aí na determinação do parâmetro Q. Essa área linha seria essa área achurada aí que eu representei agora para vocês, né? Essa área linha, quanto que vale essa área linha? Seria a largura da viga vezes a altura de 50, né? E a distância y barra linha seria a distância do centroide desta área até a linha neutra da seção. Por definição, a linha neutra da seção, de qualquer seção transversal, sempre vai passar pelo centroide da seção, tá? Como a seção aqui ela tem forma retangular, o seu centroide vai estar bem no meio da altura, né? Concordam? Então, vou colocar até em vermelho aqui, ó. Aqui eu tenho o centroide da seção transversal, né? Esse centroide bem no meio da altura aqui. Então, da face inferior até o centroide eu tenho a metade de 125, né? Do centroide até a face superior eu também tenho a outra metade de 125, que é a altura da seção, ok? Então, por aqui, pelo centroide, eu vou ter aqui a linha neutra da seção transversal, né? Aqui eu tenho a linha neutra. A distância y barra linha é a distância que medida a partir da linha neutra até o centroide da área linha. Então, o centroide da área linha vai ser o centro desta área achurada aqui, certo? Aqui eu vou ter o centroide da área linha, né? Vou chamar de C'. A distância do C' até a linha neutra é a distância y barra linha. Quanto vale essa distância? Vamos
medir aqui a partir das dimensões apresentadas aqui na seção, né? Eu tenho a distância de 50, que seria a altura da área linha, né? A distância que vai da linha neutra até o topo da seção, ela também pode ser definida aqui, né? Seria a metade de 125, concordam? Quanto que é metade de 125? É 62,5. Isso. Né? 62,5. Essa é a distância aqui que vai da linha neutra até o topo da seção, né? Essa distância aqui, que vai do ponto P até a linha neutra, seria 62,5 menos 50, concordam? Então seria 12,5. Ok? 12,5 é essa distância aqui. A distância y barra linha seria o 12,5 mais a metade de 50. Consegue enxergar isso? O desenho ficou pequenininho aqui, mas eu vou ter que... Só para melhorar aqui a apresentação, que eu acho que ficou meio borrada, deixa eu reescrever ali, né? Tá. O lápis novamente está aqui. Padrão. Então, essa distância aqui, reescrevendo ela aqui, seria de 12,5, né? A 62,5 é toda a distância aqui, total. Então, y barra linha seria 12,5 mais a metade de 50, que seria 25, né? Então, para determinar aqui o parâmetro Q, né? Então, eu vou multiplicar o y barra linha, que eu já vi ali que vale 12,5 com 25, né? Que dá 37,5 milímetros. Milímetros, né? Milímetros. A área linha, eu não resolvi aqui, é o produto de 100 milímetros, né? Por 50. Deixa eu escrever aqui, ó, 100 milímetros por 50, né? 100 vezes 50. Que dá 5.000. Vejam a unidade da área, a linha aqui, é milímetros quadrados, né? Então, o Q vai ser igual a 37,5, que multiplica 5.000. Tudo está em milímetros, né? Tomem cuidado com as unidades, né? Não misturem unidades. Você representem sempre as distâncias numa única unidade, né? No caso aqui, eu estou multiplicando uma distância em milímetros por uma área em milímetros quadrados, né? Então, o valor de Q total vai dar quanto? 37,5 vezes 5.000, né? 187.500. Isso, 187.500 milímetros elevado ao cubo. Por quê? Você está multiplicando uma dimensão em milímetros por uma área em milímetros quadrados, né? Então, milímetro vezes milímetro quadrado resulta milímetro ao cubo. Ok, então já calculamos aqui o parâmetro Q da fórmula, né? Temos o parâmetro, temos aqui a força de cisalhamento, temos o parâmetro Q. Falta agora o momento de inércia. Então, vamos calcular aqui o momento de inércia da viga. Momento de inércia. Esse momento de inércia é sempre de toda a seção, não é só da área linha, não. É toda a seção transversal, tá? Como eu tenho uma seção retangular, com largura de 100 e altura de 125, né? Eu tenho aqui B de largura, né? E H de altura. O momento de inércia de uma área retangular vai ser sempre o produto de B por H elevado ao cubo dividido por 12. Tá? Para áreas circulares,
O momento de inércia tem outra fórmula. Para áreas trapezoidais, vai ter outra fórmula, né? Depende da forma, do formato da área, né? Para áreas retangulares, o momento de inércia é calculado por essa fórmula aqui. BH ao cubo sobre 12, tá? Então, eu vou ter B, que é 100 milímetros, né? Vezes H ao cubo, o valor de H é 125 para essa seção aí, elevado ao cubo, dividido por 12. Quanto que dá o momento de inércia aí? 100 vezes 125 elevado ao cubo, elevado ao cubo, dividido por 12. Cem vezes 125 elevado ao cubo, dividido por 12. Resulta aí 16 mil, né? 16 milhões. 276 e 41. Vamos arredondar aqui para 42, né? Milímetro elevado à quarta. A dimensão do momento de inércia sempre vai ser uma unidade de comprimento elevado à quarta potência. Que você tem aqui na fórmula, né? Uma distância multiplicada por outra distância elevada ao cubo. Então, fica uma distância vezes uma outra distância ao cubo, fica a distância elevada à quarta, né? Então, calculamos agora o momento de inércia, né? O parâmetro T, para as seções retangulares, é constante, né? O T aqui, na verdade, é a largura da viga, na posição do ponto onde eu estou calculando a tensão, que seria o ponto P, né? A largura da viga aqui é a mesma largura da viga na linha neutra, como também é a mesma aqui na base, né? Não muda, ela é constante, vale 100 milímetros, né? Então, tenho aí todos os parâmetros aí determinados. Então, a tensão agora no ponto P, né? A tensão de cisalhamento. Seria representada aqui pela letra tal. Então, vai ser igual a força de cisalhamento em newtons, né? 3.000. A força de cisalhamento em newtons, 3.000. Vezes o parâmetro Q, que calculamos aqui, 187.500. Milímetro ao cubo, dividido pelo valor do momento de inércia, 16.276.042, e vezes aqui a largura T, que é 100 milímetros, né? Quanto que dá aí o valor da tensão de cisalhamento no ponto P agora? Vamos calcular aí, 3.000 vezes 187.500, dividido por 16.276.042 e dividido por 100. Deu 0,345. Vamos arredondar, 346, né? 0,346. Qual é a unidade que eu vou utilizar aqui? Quem sabe? Que unidade que eu utilizo aqui? Vamos aqui simplificar as unidades que nós utilizamos na fórmula, né? Eu tenho aqui em cima no numerador Newton vezes milímetro ao cubo, dividido por milímetro à quarta vezes milímetro. Então, o que vai resultar? Qual unidade que eu vou ter aqui? Vai ser Newton. Milímetro ao cubo dá para simplificar com milímetro à quinta, que tem aqui no denominador, não dá? Fica quanto aqui no denominador daí? Milímetro ao quadrado, concordam? Então, fica Newton por milímetro quadrado. Qual é a unidade de tensão que representa
1 newton por milímetro quadrado. Quem sabe? É megapascal? Não. Megapascal, exatamente. Isso aqui seria 0,346 megapascais. Então, não se esqueça, 1 megapascal é 1 newton por milímetro quadrado. Tá? É um tripé aqui, né? É um tripé de unidades. Temos aqui 3 unidades que são compatíveis entre si. O newton, unidade de força, o milímetro, unidade de comprimento, e o megapascal, unidade de tensão. Então, sempre quando você for calcular a tensão de cisalhamento, como também a tensão normal, obtida da flexão, né? Se você colocar a força em newtons e as demais dimensões em milímetros, a tensão obtida do cálculo vai estar sempre em megapascal, que é a unidade de tensão mais utilizada, né? Nós não usamos Pascal. Por quê? Porque Pascal, 1 Pascal é uma unidade, representa um valor muito pequeno de tensão, comparado com as tensões que acontecem nos materiais na realidade, né? Para vocês terem ideia, as tensões admissíveis dos materiais são da ordem de 20 milhões de pascais, 250 milhões de pascais. Então, ao invés de usarmos aí milhões de pascais, nós usamos aí o parâmetro megapascal, né? O mega que já considera aí o pascal na casa dos milhões, né? Então, ao invés de nós, por exemplo, representarmos a tensão admissível do aço, que é 250 milhões de pascais, né? Nós usamos o megapascal, que fica mais simplificado, né? Em vez de 250 milhões de pascais, usamos 250 pascais, né? Então, o pascal é uma unidade de tensão apropriada, né? De acordo com a grandeza dos valores das tensões que acontecem nos materiais na realidade, tá ok? Certo? Então, isso aí seria a resolução do item A, né? Item A. Agora, vamos resolver o item B. No item B, pede a tensão de cisalhamento máxima na viga, né? Vocês lembram do que a gente falou há pouco? Sobre a tensão de cisalhamento máxima, onde que ela acontece? Nas extremidades. Vamos recordar lá? Deixa eu só colocar mais uma página aqui, né? Parece que veio coisa demais aqui. Repetiu tudo que estava lá em cima. Bem, antes de a gente continuar o exercício, vamos aqui recapitular o que a gente viu há pouco, né? A tensão de cisalhamento máxima acontece aonde aqui, ó? Vejam aqui nessa Nos figura. apoios. Aqui, ó, a tensão de cisalhamento máxima. Onde é que ela acontece? Em pontos que estão sobre a linha neutra, percebem? Ó, a variação da tensão de cisalhamento é essa parábola aqui, ó, certo? Ela tem valor 0 nos pontos aqui nas extremidades da seção, em cima, superior e inferior, né? Nos limites superior e inferior da seção aqui, a tensão é 0, é nula. Ela tem uma variação crescente à medida que se aproxima da linha neutra. Estão vendo? À medida que ela vai se aproximando, o ponto vai se aproximando da linha neutra, ele vai assumindo valores maiores de tensão. Até o valor máximo aqui. Esse valor máximo acontece aonde? Sobre a linha neutra, né? Estão percebendo isso? Então, é sempre sobre a linha neutra que eu tenho as tensões de cisalhamento máxima. Certo? Ok? É o mesmo que a gente vai considerar. Ó, outro exemplo aqui que eu falei para vocês, né? A ruína do material aconteceu aonde? Na linha neutra, porque é aonde a tensão é máxima. Estão percebendo aqui, ó? Na madeira, né? Ela abriu uma fissura exatamente na linha neutra, porque é aqui que acontece a tensão máxima. A tensão, ela tem essa variação aqui, ó. Ela tem uma variação parabólica, né?
Mais ou menos assim, né? Nos pontos extremos aqui, a tensão é nula, né? Na linha neutra, a tensão é máxima, ok? Então, para calcular a tensão máxima, vamos considerar o ponto da viga, o ponto da seção transversal, sobre a linha neutra, né? Sobre a linha neutra. Voltando lá no nosso aplicativo aqui da resolução. Eu preciso aprender aqui a colocar uma página. Vamos aqui. Colocar uma nova, né? Uma página em branco, para a gente poder continuar a resolução. E o aplicativo travou aqui, deixa eu... Professor, para colocar uma nova, é só sair lá naquele papelzinho que tem um mais verdinho, em cima do... Não tem um, parece um imã aí? Aqui? Ah, enxerguei. Obrigado. Só que agora a coisa não está respondendo, está travada. Tarde demais. Precisa dar um tempo aqui para ele processar o que ele está fazendo aqui. Ou eu fecho ele e abro de novo, né? Que eu acho que é mais fácil. Vamos lá, vamos fechar e abrir de novo. O Windows tem essas coisas, né? A gente, às vezes, quer gravar o arquivo ali, clica no botão de salvar e acaba travando. Deixa eu aqui abrir o aplicativo de novo, para a gente continuar a resolução. Deixa eu pôr aquele formato quadriculado, fica melhor. Salvar aqui de novo a figura, né? Então, agora no item B, pede-se para calcular a tensão de cisalhamento máxima, né? Então, eu vou aqui desenhar novamente a seção transversal e representar o ponto exatamente sobre a linha neutra, né? Então, tem aqui a seção retangular, né? Ela tem uma altura de 125 milímetros. A linha neutra, como a seção é simétrica, é uma seção retangular, uma seção regular, a linha neutra vai estar exatamente sobre, vai estar na metade da altura, né? Na metade da altura. Ela vai passar pelo centroide, que vai estar na metade da altura, né? Então, vou considerar o ponto P agora exatamente sobre a linha neutra. Aqui o ponto P. Igual a mesma representação que a gente fez no item A, né? O item B aqui. Então, quando o ponto P está sobre a linha neutra, como é que eu considero aí a fórmula do cisalhamento aqui? A fórmula do cisalhamento vai continuar sendo a mesma, né? Eu vou ter a tensão tal como sendo igual a força de cisalhamento vezes o parâmetro Q, dividido pelo momento de inércia e pela largura T. A largura T vai ser a mesma largura da seção aqui, né? Que é de 100 milímetros. Então, a força de cisalhamento não muda, continua sendo 3.000 newtons, né? O parâmetro Q, será que muda? O parâmetro Q seria o produto da distância y barra linha pela área linha. Esta área linha agora ela está definida de que forma? O plano de corte na seção aqui está sobre a linha neutra. Então eu vou ter aqui acima do plano de corte toda esta área aqui agora, né? Vai ser uma área maior, né? Esta área aqui em verde vai ser a área linha. Agora vai ser quanto essa área? 100 vezes 62,5, né? 6.250.
6.250. O y barra linha é a distância do centroide desta área, que vai estar aqui no meio desta área, né? Essa área em verde aqui agora, que eu achurei, ela também tem o seu centroide, né? A distância desse centroide até a linha neutra é a distância y barra linha, que eu vou considerar ali no cálculo do parâmetro Q, né? Y barra linha vai ser igual a metade da metade de 125, né? Eu tenho aqui a metade de 125, que é 62,5, né? 62,5. A metade de 62,5 seria a distância y barra linha, concorda? Que dá aqui 31,25, né? Y barra linha seria 31,25 milímetros. Que é a metade de 62,5. Então, o Q aqui, o parâmetro Q vai ser 31,25 vezes a área de 6.250. Então, percebam que mudou, né? O Q mudou. Com a posição de P aqui, o Q também muda, né? Deste modo, esse parâmetro Q vai passar a ter o seguinte valor: 31,25 vezes 6.250, que dá 195.312. Milímetros cúbicos, né? Tem 1,5 ainda aqui, vamos considerar. O que então já temos aqui definido, né? O momento de inércia, será que muda? O que vocês acham? Com a mudança na posição de P, mudou a seção transversal em relação ao que a gente considerou antes? Não mudou, né? A seção transversal continua sendo a mesma. O momento de inércia continua sendo calculado pelo produto de B por H ao cubo sobre 12. Então, como o B não mudou e o H não mudou, continua com o mesmo valor, né? Que nós tínhamos calculado antes. Que eu vou aproveitar aqui do que a gente fez, né? Que deu 16.276.042, né? 16.200 e... Esqueci o nome. 276,42. 276,42. Milímetro a quarta. E o T também não mudou, né? Então, vamos colocar todos esses valores aqui na fórmula, né? Para calcular agora a tensão máxima. A tensão máxima, né? Então, eu vou ter aqui o valor de V, 3.000 newtons, vezes o Q, que é 195.312 milímetro ao cubo, né? Dividido pelo momento de inércia, que deu 16.276,42, e vezes o valor de T, que é a largura da seção aqui no ponto onde eu estou calculando a tensão aqui, que está agora sobre a linha neutra. A largura continua sendo 100, né? Não mudou. 100 milímetros. Então, efetuando o cálculo aí, a tensão máxima, tensão de cisalhamento máxima, né? Vai dar quanto aí? Vocês já calcularam? 0,36. Isso, 0,36 Newton por Não, milímetro quadrado. 0,6. É isso mesmo, 0,36 é que eu tô ganhando. Não, é isso mesmo. Tá certo, é 0,36. 0,36 Newton por milímetro quadrado, que é a mesma coisa que megapascal, né? Ok? No exercício anterior, tinha dado quanto? 0,35, se eu não me engano, né? 0,46. É, 0,46, está aqui o valor.
0,345, a gente arredondou para 0,46, né? Agora deu 0,36, que é um valor um pouquinho maior, né? Vejam que o ponto P estava a 50, aliás, a 12,5 milímetros acima aqui, né? Estava a 50 milímetros. O topo que corresponderia aqui a uma distância de 12,5 milímetros acima da linha neutra, né? Estava mais ou menos próximo, né? Quando ele foi considerado aqui sobre a linha neutra, ele aumentou de valor, estão percebendo? Então, isso aqui mostra que a tensão de cisalhamento tem uma variação, né? Vou aqui representar aqui em perfil, ó, a seção transversal, né? Então, a linha neutra está aqui bem no meio da altura, né? Vocês estão enxergando agora a linha neutra como sendo um ponto, porque eu estou vendo em perfil aqui. Estou vendo a viga em corte, tá? Então, aqui está a linha neutra, bem no meio da altura. A variação da tensão de cisalhamento, vou fazer aqui em outra cor, vai ser uma variação parabólica, né? O seu valor máximo vai estar aqui sobre a linha neutra, né? Eu tenho aqui a tensão máxima. Ok? A 12,5, que era a posição do ponto antes, no item A, né? Estaria aqui um valor inferior à tensão máxima, estão percebendo? Está mais ou menos próximo, né? Mas não é maior do que a tensão máxima, que só acontece nos pontos que estão sobre a linha neutra. Ok? Ô, professor, só para tirar uma dúvida. Nesse segundo exemplo aí, que é a tensão máxima, já tem uma fórmula direta, né? Que pode jogar. Exatamente. E É você, 1/2 sobre exatamente o que eu vou VA. fazer agora. O que você está falando aí, eu ia mostrar para vocês agora, né? Então, a gente viu que para seções retangulares, eu posso calcular a tensão máxima utilizando essa expressão aqui que a gente deduziu há pouco, né? 1,5 vezes a tensão média, que é a razão entre a força de cisalhamento e a área da seção, tá? Então, seria 1,5 o valor da tensão média. Vocês vão encontrar o mesmo valor, ó. 1,5 vezes a força de cisalhamento, que é 3.000, né? Newtons, dividido pela área da seção, que é 100 por 125, né? Você sempre considera a área toda agora, né? A área de todo o contorno da seção transversal, que é 100 por 125. 100 por 125. Milímetro quadrado aqui no caso, né? A área agora. Se você fizer a conta aí, né? 1,5 vezes 3.000 dividido por 100 dividido por 25, por 125, né? Resulta no mesmo valor, né? Voltando aqui, 0,36 megapascais. Então, você pode fazer uso dessa fórmula aqui no cálculo da tensão máxima. Só que existe uma limitação para ela, né? Ela só pode ser usada para seções retangulares. Ok? Se você não tiver seções retangulares, você tem que usar a fórmula do cisalhamento, que nós usamos aqui. Alguma dúvida mais aí, pessoal? Quando tá fazendo assim, não tem dúvida não. O problema é sozinho. Tem aqui mais alguns exercícios semelhantes a esses. Tá? Eu vou deixar aqui as seções compostas para a próxima aula. Tá? Esse assunto de cisalhamento é um pouquinho mais extenso que os demais. Então, vale a pena aqui a gente se deter um pouco, se deter mais tempo nesse assunto aqui, tá? Então, a próxima aula a gente vai continuar ainda resolvendo aí exercícios, abordando aí a fórmula do cisalhamento e também o dimensionamento de ligações em vigas compostas, tá? Vigas compostas de várias peças, por exemplo, 2 tábuas pregadas, né? Ou uma viga de
seção composta no formato de viga I, né? Também com tábuas pregadas. Então, para essas situações aqui, você precisa usar a fórmula do cisalhamento, porque não é uma seção retangular, né? É uma seção composta. Ok? Aqui um outro exemplo, ó, uma viga composta aqui com 3 tábuas, né? Aqui com 5 tábuas. Então, pode haver aí várias configurações aí de vigas, né? Aqui no Brasil, a gente não tem a cultura de usar madeira nas construções, né? Essa cultura é mais utilizada lá na América, nos Estados Unidos, né? Onde as casas são feitas, na sua maioria, de madeira, né? De drywall, né? Então, eles usam muito a madeira lá. Mas nós temos as nossas aplicações aqui no Brasil também, né? Como eu falei para vocês, uma laje de steel deck, né? Que é aquela laje que vocês têm lá na Univangélica, né? Onde você tem vigas metálicas, de aço e lajes de concreto. A ligação entre a laje e a viga é feita por conectores, que não por acaso são chamados conectores de cisalhamento, né? O dimensionamento desses conectores obedece também a essa teoria que nós estamos abordando agora, ok? Então, vamos resolver aqui mais um problema aqui de seções retangulares, né? Por exemplo, o exercício seguinte aqui, exercício 7.7, né? A viga tem seção transversal retangular, é feita de madeira, se for submetida a um cisalhamento de 20 kN. Está representado aqui pela letra V, né? Onde a largura da viga é de 250 milímetros. Determine a tensão de cisalhamento máxima, novamente, né? E trace uma curva da variação da tensão de cisalhamento na seção transversal. Então, aqui, se nós quisermos calcular de maneira rápida aqui, rápida e segura, né? Vamos usar aí a fórmula simplificada para seções retangulares, né? Ele está pedindo aqui a tensão de cisalhamento máxima na seção transversal. Ok? Deixa eu aqui fazer um print aqui dessa figura, né? Para a gente poder resolver o problema ali no aplicativo do... Então, aqui vou seguir aqui a dica aqui do nosso colega, né? Vou apertar e apareceu, né? Obrigado, viu, amigo? Então, temos aí a figura aqui do problema, né? Viga tem seção retangular, ela tem largura de 250 milímetros e altura de 1,5 vezes A. Então, vamos fazer aqui um rascunho aqui da seção transversal, né? O cara vai travar de novo. Eu não fiz nada aqui, só ia começar a desenhar, o troço já travou. Essas coisas fazem a gente perder tempo, né? Vamos aqui abrir de novo o aplicativo. Temos aí o problema, né? Que isso aqui é bem rápido, né? Eu tenho aqui a seção transversal, retangular. Vamos colocar os valores já aqui apresentados. A seção tem uma largura de 250 milímetros e a altura de 1,5 vezes essa largura aí, né? Que daria 375. Isso aqui seria 1,5 vezes 250. Né? Conforme foi dito aqui, né? 1,5 vezes a largura.
é pedido aí o valor da tensão máxima por uma força de cisalhamento de 20 kN, né? Alguém aí está com o microfone aberto, por favor, aí. Obrigado. Então, vamos aqui resolver agora esse problema usando aí a fórmula simplificada para as seções retangulares, né? Tensão máxima seria a 1,5 vezes a força de cisalhamento dividido pela área da seção, né? Então, vou colocar aqui 1,5. Força de cisalhamento é 20.000 newtons, que seria correspondente a 20 kilonewtons, né? Dividido pela área. A área seria 250 vezes 375, né? 250 vezes 375 milímetros. Que resulta em quanto aí? 93.750. 93.750? Será que tá certo, meu? Acho que dá menos, hein? 1,5. Ah, não, eu tô falando só da área embaixo. Ah, sim. Então, divido agora por essa área aí. 30.000 dividido pela essa área de 250 por 375. Tá 0,32, né? É o mesmo valor. — 0,32 megapascais. Ok? Isso é bem simples, né? Bem rápido. Outro probleminha aqui da mesma ordem, da mesma grau de dificuldade aí. A mesma viga, né? Só que agora, em vez de pedir a tensão máxima, está pedindo o valor da dimensão A da viga. A viga tem seção transversal retangular, é feita de madeira com tensão de cisalhamento admissível de 11,2 megapascais. Agora, ao invés de nós determinarmos o valor da tensão máxima, ele pede para você dimensionar a seção transversal, considerando que o material tem uma tensão admissível de 11,2 megapascais. O que eu estou querendo aqui agora? O que o exercício pretende? Ele, ao invés de você calcular a tensão máxima, você vai considerar que a tensão máxima tenha o valor da tensão admissível. Certo? Você vai igualar a tensão máxima ao valor da tensão admissível. Com isso, você vai considerar que a viga está na sua capacidade resistente máxima, né? Ok? Então, com isso, você determina a menor dimensão que a viga pode ter, né? Sem que a tensão máxima ultrapasse a tensão admissível. Isso aqui é um trabalho de dimensionamento, né? É o que a gente faz nos projetos. A gente verifica quais são as dimensões mínimas da viga, certo? De forma que o material não esteja submetido a tensões maiores do que as tensões máximas que ele pode resistir, ok? Que nós chamamos de tensão admissível, né? Então vamos aqui resolver esse probleminha aqui, em separado, né? Aqui está dando até a resposta, né? Vamos ver aqui vamos ver se não vai travar de novo, né? Vamos lá. Vamos colar aqui o nosso enunciado, né? Então, vou usar aqui a mesma fórmula. Continuar usando a mesma fórmula. Aqui a tensão máxima é igual a 1,5 vezes a força de cisalhamento dividido pela área, né?
O que é a área? É a largura vezes a altura da viga, né? Que aqui vai ser 1,5 vezes a ao quadrado. Então, para calcular, a área aqui vai ser 1,5 vezes a dimensão a ao quadrado. Então, eu posso também usar isso aqui, né? Usar esta mesma representação para a área aqui. Então, seria 1,5 vezes a força de cisalhamento, dividido por 1,5 vezes a distância, a dimensão A elevado ao quadrado. Concordo? Só substituir o A pela relação aqui de A com a dimensão A minúsculo, né? Posso simplificar ainda 1,5 com 1,5 aqui, né? Então, a tensão máxima também pode ser calculada como, aqui para esse caso, né? Como sendo a divisão da força de cisalhamento pela dimensão A elevado ao quadrado. Agora vem aquela abordagem que eu falei para vocês, né? A tensão máxima, para que não haja ruína do material aqui, que não haja a abertura daquela fissura que eu mostrei para vocês, daquele material, daquela viga de madeira, né? Que vocês lembram lá que abriu fissura bem aqui no meio da altura, que corresponde aqui à posição da linha neutra, né? Para que não aconteça esse tipo de ruína no material, a tensão máxima não pode ser superior à tensão admissível, né? Se ela for maior que a tensão admissível, acontece a ruína. A tensão admissível é a tensão máxima que o material pode estar submetido, sem que haja ruína, né? Então, nós vamos igualar a tensão admissível aqui à tensão máxima, que tem o valor de 11,2, né? Aliás, a tensão admissível tem o valor de 11,2 megapascais, de acordo com o enunciado do problema aqui, né? 11,2. Então, agora podemos determinar aí o valor da dimensão A, porque a tensão máxima também é igual a V sobre A ao quadrado, né? Então, vamos aqui igualar esses dois agora, né? Então, a tensão máxima, que é 11,2 megapascais, é igual à força de cisalhamento, que foi dada, né? 20.000 newtons, dividido por A elevado ao quadrado. Né? Isolando aí a dimensão A, nós obtemos o valor dela, né? A vai ser igual a raiz quadrada de 20.000 dividido por 11,2. Vejam que eu tomei o cuidado aqui de colocar aquele tripé de unidades. Lembram que eu falei há pouco que 1 megapascal é 1 newton por milímetro quadrado, né? Então, se eu colocar aqui a unidade de tensão em megapascal e a unidade de força em newton, né? Qual é a unidade de dimensão que eu vou obter aqui? Vai ser o milímetro, né? Então, eu vou obter aqui a dimensão A já em milímetros, ok? Então, fazendo essa conta aí, né? Eu vou ter aí 20.000 dividido por 11,2, que resulta em 1.785. Extraindo a raiz quadrada, dá 42,26, ok? 42,26 milímetros. Que é a resposta do problema aí já, né? Ok, pessoal? Bem, já estamos aí passando o nosso horário, né? Já são 10h30, tá? Então, vou deixar aqui para a próxima aula a resolução de problemas envolvendo a fórmula de cisalhamento para seções compostas, né? Daí nós vamos fazer uma revisão aqui do cálculo de momento de inércia para áreas compostas, né? Também determinação da linha neutra em situações de áreas compostas.
né, que envolve aí um cálculo adicional, né? E depois vamos entrar no dimensionamento de ligações em vigas formadas por várias peças aqui, né? Vigas de áreas compostas também, tá bom? Alguma dúvida aí sobre o assunto até aqui? Estou deixando para vocês ali um questionário no Ava, tá? Com questões teóricas sobre o assunto que a gente abordou agora, né? Aula de hoje. E também uma tarefa, né? Que é um problema parecido com esse que nós resolvemos aqui, tá bom? Peço a vocês que não deixem para resolver no final do primeiro ciclo, tá? Vão resolvendo aí à medida que a gente vai avançando na matéria, justamente para não acumular o conteúdo no final, tá? A extensão dos materiais tem bastante conteúdo. Se vocês deixam para estudar no final, na última hora, vocês não conseguem abordar tudo, tá? Não dá tempo.